tengo el placer de presentaros a Isabel Aparicio, viene de Portugal y presenta una ponencia que ha preparado junto al catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Extremadura, don Florencio Vicente Castro. El título: Política de austeridad y contrato psicológico en la administración pública. Y nada, muchas gracias por venir, Isabel, y por hacer el esfuerzo de hablar en castellano, que lo habla muy bien. Gracias. Y si no, como es portuñol, hablamos. Bom dia a todos. Eu venho de Portugal e gostaria de falar em português, se não tiverem nada a opor. Penso que nos vamos entender. Antes de mais, quero agradecer a toda a organização, toda a atenção, todo o apoio, por uma palavra de reconhecimento. Quero dizer também que é uma honra muito grande para mim estar presente neste congresso. Eu irei apresentar o resultado de um trabalho de follow-up acerca do resultado de um estudo de realização de outcomes, das medidas de austeridade sobre o contrato psicológico, nomeadamente dos colaboradores da administração pública. Nós entendemos que o contrato formal de trabalho, aquele que um colaborador assina com uma entidade empregadora, não é, em bom rigor, um instrumento próximo da relação de trabalho. O contrato formal de trabalho é, nos termos do direito, um instrumento que essencialmente vai regular uma relação jurídico-legal entre o indivíduo e a organização. Mas o modo como as pessoas atuam, a modo como as pessoas se relacionam com os clientes, com os colegas, o modo como as pessoas se comprometem com as próprias atividades promovidas pela organização, essas sim são orientadas por um contrato psicológico, não por um contrato formal de trabalho, que em bom rigor não é um instrumento próximo da relação de trabalho e tampouco é invocado em situações diárias, exceto quando, obviamente, há uma situação de crise. Então, aí, possivelmente, ou a entidade empregadora ou o próprio colaborador diz: olha, que eu assinei um contrato onde estava escrito que... Mas, normalmente, no dia a dia, não é este contrato que orienta, que regula a relação de trabalho. Efetivamente, a relação de trabalho é orientada pelo contrato psicológico, sendo este um instrumento fundamental no processo de ajustamento entre as pessoas e as organizações, na medida em que regula a interação entre as partes, vinculando-as no respeito por um cumprimento recíproco entre deveres e obrigações que são entendidas como mútuas entre as duas partes. Poderia-se agora colocar a questão de saber se faz mesmo sentido falar de contrato psicológico, porque, em bom rigor, todo o comportamento poderia ser escrito em normas de conduta, em manuais de socialização. Eu entendo e acredito que efetivamente faz todo o sentido em falar de contrato psicológico e numa relação orientada pelo contrato psicológico, porque nas organizações o ativo principal não são os equipamentos, não são sequer os recursos financeiros, são as pessoas. Alguns anos atrás, Watson, um grande líder da IBM, dizia: acabem com os meus edifícios, com a minha tecnologia, acabem com tudo, mas deixem as pessoas em quem eu investi, e eu irei reconstruir o meu império outra vez. Portanto, denota bem o grande potencial que é o capital humano nas organizações. Ora, as organizações, por
tudo isto que acabo também de dizer são espaços de vida e tanto podem contribuir para a realização das pessoas que aí trabalham, como para a sua completa alienação. E para compreendermos verdadeiramente os comportamentos das pessoas, nós não podemos ignorar as circunstâncias em que os mesmos ocorrem. Numa primeira instância, nós sabemos que tudo se passa num quadro mental, através das percepções, através... é muito subjetivo, porque a realidade, dizem os grandes teóricos, a realidade não existe. Nós é que temos várias percepções. E a forma como as pessoas captam esta percepção dá sinais e, consoante esses sinais, as pessoas têm determinadas atitudes e comportamentos. Então, dizemos que, perante tudo aquilo que o indivíduo capta dentro da relação de trabalho, há um processo comparativo. Um processo comparativo entre as crenças que cada um criou acerca do que considera serem os direitos e obrigações mútuas no contexto de trabalho, naturalmente, e, consequentemente, a resposta que é dada. E então importa saber até onde é que o sujeito percepciona os limites da aceitação daquilo que acontece, das políticas que são aplicadas, seja pelos governos, seja pela própria organização. E se o indivíduo considerar que, para si, esses limites são ultrapassados, se ocorre um desvinculamento do contrato psicológico ou o próprio abandono da organização. Em 2010, com as medidas de austeridade, e agora refiro-me particularmente a Portugal, portanto, uma situação que conhecem com toda a certeza, com as medidas de austeridade introduzidas pelas políticas públicas, como sejam as reduções salariais, a redução de pensões, a não progressão na carreira, mas dizia que com todas estas medidas que foram introduzidas, era expectável que houvesse uma ruptura completa do contrato psicológico e os colaboradores abandonassem a administração pública. Esta situação não se verificou, pelo menos de forma massiva. Não quer dizer que desde 2010 que várias pessoas não tenham saído da administração pública, mas nota-se que nos últimos anos, sobretudo 2013, 2014, o número de funcionários que saem da administração pública é bem maior. Na altura, quando realizei o primeiro estudo, portanto, agora já estou a fazer um segundo estudo sobre os mesmos sujeitos, mas na altura percebemos que havia um condicionamento. O mercado de trabalho estava muito fechado e as pessoas ponderavam o custo de sair de um trabalho que tinham, naquela altura, em 2010, como seguro, porque hoje já nada se tem como seguro, tampouco na administração pública. Mas durante muito tempo dizia-se, eu lembro-me de ser jovem, quando se dizia é funcionário público, entendia-se que tinha um emprego para toda a vida, o que não é de todo verdade. Então dizia que não se verificou um abandono efetivo, mas curiosamente deu-se um outro fenómeno, o presentismo. Portanto, as pessoas estavam na organização, mas o seu desempenho não era o mesmo. O seu comprometimento com as atividades da organização não era o mesmo. Mas veremos mais resultados mais à frente. Por agora, uma breve nota metodológica.
Neste trabalho, nós quisemos usar uma metodologia que nos permitisse aceder às percepções, às representações, aos significados atribuídos pelas pessoas a tudo quanto rodeavam e percepcionavam. É uma abordagem de natureza qualitativa. E nós assumimos e acreditamos que esta é a melhor maneira para descodificar componentes de um sistema que é complexo de significados, que não tem uma representação totalmente objetiva, nem são, no dia-a-dia, vivenciados de uma forma polarizada. Como já disse, realizámos agora em 2014 entrevistas aos mesmos sujeitos que tínhamos entrevistado em 2011. E os resultados não deixam dúvidas. As políticas de austeridade em si mesmas criaram um desequilíbrio, mas que não se justifica necessariamente e nem principalmente por questões económicas. O desequilíbrio que as pessoas, que os sujeitos apontam, é essencialmente de natureza de injustiça, de uma ausência de confiança. Havia, em 2011, sinais claros de um estado de resiliência. E vimos também, naquela altura, que variáveis como a inteligência emocional ou locus de controle constituíam variáveis moderadoras no comportamento que era assumido pelos colaboradores. Já em 2014, as referências de injustiça, de ausência de confiança, são ainda mais expressivas. Há claramente evidências a um esforço emocional que as pessoas assumem no seu dia-a-dia, no seu posto de trabalho. Muitos registros de um desequilíbrio entre a vida privada e a vida profissional, também justificado com o aumento do período de horas de trabalho que ocorreu em Portugal e simultaneamente a redução de salário. Gerir a parte familiar é muito complexo, porque ao ficarem nas organizações a trabalhar durante um período maior, as crianças, os ninhos, terão que ficar mais tempo nas creches. E ao ficarem mais tempo nas creches, têm que pagar suplementos. Ora, como é possível, reduzindo o ordenado, não podendo ir buscar as crianças à escola, pagar ainda mais? De todos os resultados que nós obtivemos, há 3 aspectos que nos inquietam, e bastante. Primeiro, a ausência de esperança. A ausência de esperança, penso que é o pior que pode acontecer a um povo. Outro aspecto, a perda de identidade. A percepção de se ser estrangeiro no próprio país, que leva as pessoas a assumirem comportamentos desprovidos de identidade e de sentido. Também o desejo de fuga. E nós sabemos, e as estatísticas começam muito timidamente, mas começam a dar também alguma expressão ao número de pessoas que saem do país, que vão procurar outra vida no exterior. E aquelas que não saem já não evidenciam um estado de resiliência, mas de resignação. Ora, nós sabemos que os tempos são difíceis, são de incerteza, mas é imperativo compreender os mecanismos de funcionamento das organizações para além de todos aqueles que são instrumentos económico-financeiros.
Estamos num processo de profundas alterações. Mas eu tenho dúvidas que alguém saiba dizer para onde vamos. Com estes sacrifícios todos que nós estamos hoje a fazer, que resultados vamos ter? Nós tivemos reduções salariais, como disse, mas a nossa dívida externa aumentou. Como explicar às pessoas que o sacrifício, o esforço, não está, em termos públicos, a ter o efeito que seria desejado? E gerir pessoas tem que ser muito mais do que aplicar políticas públicas que não têm em conta a angústia de quem perde direitos adquiridos. Vejamos uma simples situação: um jovem que cresce, estuda, consegue um trabalho, pensa um dia constituir família, com base no trabalho que vai realizando, assume compromissos financeiros, compra uma casa, compra um carro, tem filhos, o infantário, e de repente são-lhe reduzidos os recursos que lhe permitem dar resposta a tudo aquilo que ele construiu. As políticas têm que ter necessariamente em conta situações como estas. E acreditamos que as palavras de Grove são cada vez mais atuais. E não tenhamos dúvidas. Há duas opções: ou adaptamos ou morremos. E o novo ambiente dita duas regras. A primeira, tudo acontece muito mais rápido. E a segunda, tudo o que tiver que ser feito, vai ser feito. E se não for por nós, será por outra. Será por alguém e noutro lugar. Neste sentido, requerem-se políticas que encorajem a dignidade humana, que transmitam sentimento de confiança, que, em suma, devolvam o direito à liberdade de se ser autor do próprio destino.